Olá, eu sou a Mariana Xavier e no programa de hoje você vai ver. Câmara dos Deputados aprova projeto de lei que atualiza o Estatuto da Advocacia. Exame de ordem unificado agora conta com novo presidente e coordenador da comissão. E mais, Procuradoria de Prerrogativas da OAB repudia ofensas contra advogados. Esses e outros assuntos você confere agora. A Câmara dos Deputados aprovou na última semana o projeto de lei que atualiza o Estatuto da Advocacia, reforçando a defesa das prerrogativas e a inviolabilidade dos escritórios de advocacia. A medida também combate abusos por autoridades de quaisquer poderes e do Ministério Público, realizado em face dos profissionais da advocacia. Minhas colegas advogadas e meus colegas advogados de todo o Brasil, acabamos de acompanhar a aprovação do texto do PL 5284 de 2020, proposto pelo deputado federal Paulo Abiakel e relatado pelo deputado Lafayette. Esse texto traz a ampliação dos direitos e garantias das prerrogativas da advocacia brasileira. Portanto, é um texto que a Ordem se dedicou, acompanhou, fazendo diligências e gestões com todos os deputados que pudemos ao longo desse processo. Temos hoje um texto que seguirá ao Senado Federal. Agradeço nessa oportunidade ao presidente Arthur Lira e também ao vice-presidente Marcelo Ramos, que conduziu os trabalhos. Seguiremos ao Senado, seguiremos atentos, vigilantes, mas muito otimistas. O PL dispõe sobre diversos aspectos da atividade privativa de advogados e advogadas. Trata da fiscalização, competência, honorários, sociedades, impedimentos e prerrogativas. O texto também estabelece um maior relevo ao papel da advocacia na defesa dos direitos e garantias fundamentais dos cidadãos e valoriza financeiramente a atuação dos advogados. A medida também protege as prerrogativas da advocacia e proíbe a quebra da inviolabilidade do escritório ou do local de trabalho do advogado com fundamento meramente em indício, depoimento ou colaboração premiada, sem a presença de provas periciadas e validadas pelo Poder Judiciário, sob pena da prática de crime. O resultado final dessa votação não é uma vitória da advocacia, é uma vitória do direito de defesa, do direito ao contraditório, do direito à ampla defesa, que são direitos previstos no artigo 5º da Constituição Federal como direitos e garantias fundamentais. São cláusulas pétreas da nossa Constituição e não são instrumentos de proteção do advogado, são instrumentos de proteção do cidadão, são direitos de cidadania, direitos inerentes ao sistema democrático. Parabéns, deputado Lafayette, pelo trabalho, parabéns, deputado Abiakel, pela iniciativa do projeto. O presidente nacional da OAB, Beto Simonetti, participou da solenidade de adesão do Superior Tribunal de Justiça à campanha Sinal Vermelho, que busca integrar os poderes públicos e a sociedade na luta contra a violência doméstica e de gênero. A Ordem é signatária da campanha desde julho de 2020. Infelizmente, a grave crise sanitária escancarou as vulnerabilidades das mulheres. Segundo dados divulgados pelo Fórum Brasileiro de Segurança Pública em 2021, a cada minuto, 8 mulheres foram agredidas fisicamente na pandemia. Metade dessas violências foram cometidas dentro de casa, durante o período de isolamento social. São dados extremamente preocupantes e que exigem uma intervenção por parte de todas as instituições democráticas. E ciente disso, recorremos em 2020 à Comissão Interamericana de Direitos Humanos da OEA para denunciar essa realidade brutal. Essas ações demonstram que a OAB jamais se omitiu em tema tão importante e temos consciência de que a preocupação com a igualdade de gênero está intrinsecamente ligada à consolidação de uma sociedade mais justa, fraterna e humana. Estivemos sempre na vanguarda do debate público, estamos em sintonia com o mundo real e, por isso, buscamos cotidianamente soluções para os nossos desafios. Entendemos que essa realidade só mudará se investirmos na máxima inclusão de todas e todos que assumirem a missão de compor os quadros da advocacia brasileira. Por isso, tomamos no último período importantes medidas internas para contribuir com o fim da discriminação contra as mulheres advogadas.
Por exemplo, a aprovação da súmula número 09 de 2019, que impede em nossos quadros a inscrição de bacharéis em direito acusados de agressões contra mulheres. Nós estamos aqui por dois motivos. Por necessidade de ações de igualação, e aí eu roubo uma expressão da ministra Carmen Lúcia, que usa muito igualação. Nós precisamos que as mulheres brasileiras ocupem os lugares de destaque, tal como os homens ocupam, em mesmas condições, com as condições de igualdade constitucionais e também de proteção. Ações de igualação e ações de proteção. E que ações de proteção são essas? São exatamente as campanhas que evitam que a violência seja concretizada, e ainda não conseguimos, apesar de tantas iniciativas e de tantos casos, e eu posso contar aqui dezenas de casos em que a campanha Sinal Vermelho, em que o X vermelho foi utilizado para salvamento de vidas, mas ainda não é suficiente, porque nós assistimos todos os dias nos jornais uma mulher sendo violentamente assassinada por seu companheiro, por seu cônjuge, necessitando então que mais esforços sejam engendrados, que mais políticas públicas sejam organizadas e que mais prevenção e predição sejam viabilizadas. Predição no sentido de que aquelas famílias que são envolvidas em casos de violência sejam efetivamente fiscalizadas pelo poder público. Não é colocar uma pulseira eletrônica no agressor e deixar essa pulseira sendo monitorada por um vídeo, mas sim as visitas a essas famílias e com uma reintegração social dessas famílias que são violentadas. O Brasil está no 5º lugar entre os países mais perigosos do mundo para mulheres. E o objetivo dessa campanha é divulgar um instrumento de denúncia, o desenho de um X, preferencialmente vermelho, na própria mão. A intenção é mostrar essa marca em estabelecimentos comerciais e públicos na tentativa de buscar ajuda. A violência doméstica não parou na pandemia. Eu tinha postado a foto com o X vermelho na minha rede social. Não foi a primeira vez que ele me bateu. Os policiais pararam o caminhão na estrada e eu já desci agradecendo por terem me libertado daquela situação. Essa história não é a minha, mas poderia ser. Eu fui até a farmácia com um X vermelho na mão para pedir ajuda para minha filha de 14 anos que estava apanhando em casa. Essa história não é minha, mas poderia ser. Acho que foram os vizinhos que chamaram a polícia. Ele já estava me batendo há mais de 1 hora. Quando ele abriu a porta, eu fiz um X vermelho na mão, com meu próprio sangue. Essa história não é minha, mas poderia ser. A campanha Sinal Vermelho salvou a vida delas e de outras brasileiras, mas também ajudou a abrir os olhos de muitas que não sabiam que sofriam violência. Passei por isso no ano passado e só estou sabendo agora que é crime. Na verdade, eu não queria acreditar que eu estava sofrendo um abuso e eu só me sentia culpada. Eu já fui vítima, mas hoje eu sei o meu valor. É muito importante e essencial para as mulheres o alerta e, principalmente, o apoio. Eu sofri vários tipos de violência, até a violência física chegar, antecedeu muitas outras. Mas quando eu sofri essa violência, ela foi tão grave, me feriu tanto por dentro e por fora, que eu achei que realmente o próximo passo seria o feminicídio. Bom, essa história é minha. Um X vermelho salva vidas. A informação também. Apoie outras mulheres a saírem de um relacionamento abusivo. E olha só esse caso. Em uma audiência virtual na comarca de Guarapuava, no Paraná, uma promotora, sem perceber que o áudio do computador estava ligado, ofende advogados que estavam na sessão. Veja só. Juntado aos autos, vieram de um outro numeral? Sim ou não? Os advogados são bosses, advogados. Doutora! Excelência, isso terá que consignar em ata. Excelência. Doutora, quero que consigne em ata o que... Comunicar a ordem, comunicar a OAB. Está gravado, doutor. Está no vídeo. E comunicar também a conselho do Ministério Público. Absolutamente lamentável, grave o fato acontecido no interior do Paraná com um colega advogado. Nos solidarizamos com esse colega e com toda a advocacia paranaense. Não é admissível que uma promotora de justiça, no desempenhar de suas funções,
desrespeite a advocacia e, consequentemente, a cidadania, inclusive o Poder Judiciário. Não é sobre a desculpa de que os debates estavam acalorados que você vai admitir esse tipo de desrespeito. Portanto, a Procuradoria Nacional, o Conselho Federal, já fez contato com a presidente Marilena Winter, nos colocando à disposição da OAB Paraná para qualquer providência que aquela seccional entender ser necessário e que pudermos contribuir. O presidente Beto Simonetti tem como uma das principais bandeiras a defesa das prerrogativas e a valorização da advocacia. Não só defender as prerrogativas que já conquistamos, como avançar ainda mais. O presidente nacional da OAB, Beto Simonetti, nomeou na última semana o presidente da Comissão Nacional do Exame de Ordem, Marco Aurélio Choi, e o coordenador nacional do exame, Celso Barros Neto. Confira. Assumimos essa missão, otorgada pelo nosso presidente Beto Simonetti, em presidir a Comissão Nacional do Exame de Ordem. O Exame de Ordem é hoje o maior concurso jurídico do mundo. Hoje nós temos aí aproximadamente 120 mil candidatos inscritos por concurso, sendo realizado 3 exames ordinariamente por ano. E a grande responsabilidade é manter esse grau de respeitabilidade do exame, esse grau de justiça do exame e ser esse grande filtro para o ingresso na nossa nobre profissão da advocacia. Nós estamos analisando a questão desse exame, estamos aí às portas da realização do 34º exame de ordem, mas a ideia é justamente sempre aperfeiçoar cada vez mais o exame, tornando essa aplicação cada vez mais transparente e justa para os candidatos. A ordem tem esse desejo de receber esses candidatos aprovados nos seus quadros, mas também muito ciente da responsabilidade que esse exame exerce para a advocacia e para a sociedade brasileira. Esperar um exame sério, comprometido com a ciência, comprometido com as disciplinas exigidas, no sentido de selecionar aqueles profissionais que vão ter a grande responsabilidade de exercer a importante missão da advocacia. E o grande desafio é justamente esse, manter a grandiosidade desse exame de ordem realizado nacionalmente, numa mesma data, no Brasil inteiro, com um grau de qualidade, de justiça, mas acima de tudo de transparência. A gente vai agora para um breve intervalo. Na sequência, voltamos com mais notícias. Fique com a gente. Voltamos! Obrigada pela sua companhia. Aqui você encontra as principais notícias da advocacia e do judiciário. E neste segundo bloco não vai ser diferente. Fique com a gente! Representantes da OAB Nacional se reuniram com o presidente eleito do Tribunal Superior do Trabalho, o ministro Emanuel Pereira, para discutir o aprimoramento do PJE, sistema adotado pela Justiça do Trabalho para a tramitação digital dos processos. Acompanhe na entrevista. Na abertura dos trabalhos, o ministro destacou a atuação conjunta com a nova gestão da OAB e que manterá um diálogo aberto com a advocacia, enfatizando ainda que o novo presidente da OAB, Dr. Beto Simonetti, será um grande parceiro para o aprimoramento do sistema da justiça. O juiz Dr. Luciano afirmou que as propostas de melhorias serão trabalhadas em parceria com a Secretaria de Tecnologia e o Comitê Gestor Nacional do PJE. O grupo de trabalho criado pelo ministro, além de inovador, é extremamente benéfico para os servidores e para os advogados e advogadas que militam na Justiça do Trabalho através do sistema PJE. As ideias e sugestões de melhorias no sistema PJE serão debatidas
serão discutidas e, se referendadas, implementadas pelo tribunal, que ficará a cargo de padronizar o sistema. Acredito que essa atuação conjunta do Conselho Federal e do TST tornarão um diálogo aberto entre as instituições, sempre em busca de melhorias para a classe dos advogados e advogadas. No quadro Giro ADV, você acompanha as novidades, as principais notícias das seccionais e subseções da OAB pelo Brasil e um panorama da advocacia nos estados e municípios do país. Eu começo o destaque de hoje com a realização do Conselho Pleno da OAB de São Paulo. Essa foi a primeira sessão presidida por Patrícia Vanzolini, eleita para a gestão deste triênio, que contou também com a participação do presidente nacional da OAB, Beto Simonetti. É com uma emoção que quase me transborda pelos olhos que eu abro essa sessão que é histórica. Ela é histórica porque pela primeira vez nós temos aqui nesse conselho 30% da advocacia negra representada. Pela primeira vez nós temos 50% de mulheres aqui representadas. Pela primeira vez nós temos uma advogada trans aqui representada. E pela primeira vez essa sessão é presidida por uma mulher. Isso é histórico, não só porque é a primeira vez que tudo isso acontece, mas porque já passava da hora de que isso acontecesse. Porque já passava do tempo em que a nossa advocacia, que é plural, que é múltipla, que tem todas as cores, que tem todos os gêneros, pudesse ser aqui representada na casa que é dela. A OAB agora não tem mais cor, não tem mais partido. A OAB é de toda a advocacia. E por isso eu também muito me emociono. A nossa presidente Patrícia traz palavras alvissareiras, palavras que nos trazem esperança, e eu acho que é exatamente isso que nós precisamos, presidente. A senhora é muito feliz quando abre de forma a registrar o ineditismo de sua posse, o ineditismo de sua presidência, faz o registro da pluralidade desse momento inédito na história da ordem que nós vivemos. Avanços positivos já implementados, que são exatamente as cotas, a paridade, a possibilidade dos mais jovens também compor as nossas chapas e conosco poder tomar as decisões de nossa instituição. O que nós precisamos verdadeiramente é de paz social. E a advocacia tem um papel preponderante nessa construção, Toron. É uma retomada importante que nós precisamos integrar o sistema da ordem verdadeiramente, mestre Maris. Temos que passar uma mensagem, e é exatamente isso que está sendo construído, e a OAB de São Paulo tem sido extremamente receptiva. Eu agradeço mais uma vez à presidente Patrícia, que é a mensagem da união. Nós passamos, o presidente fez referência ao pleito, passamos por um pleito muito disputado, por pleitos muito disputados no Brasil inteiro. Aquilo que não interessa à ordem é a belicosidade, é a beligerância. Eu acho que a história da ordem, isso vem na contramão da história da ordem, e a instituição é maior do que qualquer um de nós, não é verdade? Portanto, o apelo que eu faço a esta advocacia é da integração, é da união, da cordialidade, e que nós possamos juntos passar uma mensagem para toda a sociedade do resgate e pacificação social necessária para o nosso país. E a ordem, com essa gestão, pretende buscar o resgate do equilíbrio do Estado Democrático de Direito, sempre balanceado pela Ordem dos Advogados do Brasil. Na última semana aconteceu também a posse solene da nova diretoria e dos conselheiros seccionais da OAB de Rondônia, assim como da nova diretoria da Caixa de Assistência dos Advogados da seccional. O advogado Márcio Nogueira, vencedor das eleições locais em novembro do ano passado, irá presidir a seccional no triênio 2022-2024. O que faz a advocacia OAB especiais para a democracia brasileira? Sempre que se fala em OAB, uma das características mais preponderantes que vem à mente é resumida num feliz argumento lançado em célebre e marcante decisão do Supremo Tribunal Federal sobre a natureza jurídica da entidade.
disse o Supremo que a ordem é sui generis. Essa expressão é antológica e traz consigo uma definição indefinida, ou seja, diz muito, mas ao mesmo tempo não diz nada, já que não permite uma definição precisa ou uma conceituação estanque. O certo é que a sociedade brasileira, para a sociedade brasileira, a OAB é uma entidade especial. O compromisso de ordem estar em todo lugar, ao lado de cada advogado e de cada advogada deste país, em todos os municípios brasileiros, para proteger a classe e assegurar que as nossas prerrogativas da advocacia sejam preservadas em cada fórum, em cada balcão de atendimento e em cada decisão judicial. Para que os honorários sejam fixados conforme garante o novo Código de Processo Civil, que, embora tenha completado 5 anos de vigência, ainda precisa avançar em sua efetividade no que tange às prerrogativas da advocacia. Assumi a presidência da Ordem dos Advogados do Brasil com o compromisso de que nenhum abuso à liberdade de nosso exercício profissional ficará impune. A minha caminhada pelo país em cada seccional e em cada subseção será permanente para fiscalizar a preservação das prerrogativas da advocacia e, consequentemente, vigiar o respeito à cidadania no dia a dia das pessoas. Mudando de assunto, o Conselho Federal da Ordem participou da solenidade que marcou os 90 anos de fundação da OAB Paraná, realizada na sede da entidade paranaense. O evento foi marcado por homenagens e pronunciamentos que destacaram a importância da atividade na efetivação dos objetivos fundamentais da República e na defesa dos direitos do cidadão, além de uma mesa redonda sobre o tema 90 anos em defesa da democracia, da cidadania e da justiça. Chegamos aos 90 anos com muito vigor. O vigor de quem conseguiu e soube renovar-se a cada dia, sempre vivendo o chamado espírito do tempo. Essa conexão com o presente me traz aqui hoje, com muita honra, na condição de primeira advogada a assumir esse importante posto que é de presidente da OAB do Paraná. O acesso ao mundo digital ainda não é universal. O sistema de comunicações que tanto nos vale no judiciário virtual está sujeito a falhas. É verdade. A queda de sinal, nada disso pode interferir na prática de atos essenciais para a ampla defesa do devido processo legal. Além disso, é bom lembrar, e é para isso que a OAB está aqui cotidianamente trabalhando. Nem todos os nossos colegas ainda dispõem de espaços que podem ser convertidos em sala de audiência. Nem toda a população dispõe de meios de acesso à justiça. Portanto, neste momento que tomamos um tempo para olhar para a nossa história e para nossas lutas, precisamos todos unir nossas vozes no clamor pela reabertura das unidades judiciárias. Não há dúvida de que estes 90 anos da OAB Paraná merecem ser muito celebrados, porque é uma seccional que é paradigma, é um modelo de gestão política, administrativa, financeira para todas as seccionais do país. E não à toa estamos aqui em nome de todos os advogados brasileiros, representando o nosso presidente Beto Simonetti, para saudar essa advocacia paranaense gloriosa e desejar mais 90 anos e muitos outros 90 anos para essa OAB Paraná e que continue nos inspirando e sendo esse modelo de atuação combativo em prol das nossas prerrogativas, em prol da valorização profissional e em prol do Estado democrático de direito. Este programa é mais uma produção da Ordem dos Advogados do Brasil. Aqui você fica por dentro de todas as informações da advocacia e do judiciário, além de entrevistas especiais, matérias exclusivas e muito mais. Não deixe de seguir também as nossas redes sociais e conferir as principais notícias no site da OAB Nacional. Eu sou Mariana Xavier e agradeço pela sua companhia. Te espero na próxima semana. Até lá!